minutos. A gente pode falar. Sei. Não, então tem 30 minutos só. A gente fala assim, mas na hora que a unção vier sobre junho, Lascou-se. vai ter tempo pra ninguém. É porque ele tá falando assim enquanto a capa não caiu. Quando a Tô capa pagando pra caiu, ver o dia que isso vai acontecer. Tô nada. Não, o meu tá. O meu tá até. Eita, eu nem posso tanto silencioso. nunca Modo avião. ligação. Ei, o WhatsApp não funciona no Chromebook. Mas funciona. O problema é se a internet daqui der algum. Eu não fui colocar. O que você ainda tá reclamando aí? Não, achei que você tá com ódio. Não, tô falando do Chromebook. Funciona daquele jeito, né? Como web, mas Sim. eu não confio não. Cara, tem uns aplicativos que roda pro Mac top demais. Comunicação assim de. Tipo, tem um aqui que roda Telegram, roda até esse programa aqui. Tem o Telegram, tem até o comunicador do Facebook, Skype, tem vários, assim, Slack, tem outros, se não me engano, Trello, comunicador do Trello nele. Legal. Oi? Gente, só tinha gelada. Te agradeço. Deixar o máximo escondido que vocês conseguirem. Ai, O áudio tá aberto. Ele acabou de avisar. Dá pra ouvir as conversas.
Olá pessoal, paz do Senhor, boa noite a todos, vocês que estão nos ouvindo nessa live aqui. Nós estamos falando direto do Ministério Verbo da Vida, em Campina Grande, na Paraíba. Aqui são 18 horas e 12 minutos, 19 horas e 12 no horário de Brasília, no horário de verão. Aqui nós não estamos no horário de verão, mas eu quero saudar você que está participando conosco dessa live aqui. Estamos falando um pouquinho hoje sobre o Rema. Essa é a live Você Conhece, Você Vive. Nós vamos estar fazendo uma série de lives sobre algumas matérias do Rema e vamos iniciar com essa live aqui falando sobre fundamentos da fé. Esse é um tema muito básico, mas importante para a nossa escola. E para falar dele hoje, nós temos pessoas ilustres aqui conosco. Eu queria apresentar a vocês aqui. Estamos com o nosso querido Marcos Honório Júnior, que é professor do Rema e também coordenador da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida. Tudo bom, Júnior? Tudo bom, Tiagão? Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e cremos que será um tempo maravilhoso nessa live, falando da palavra de Deus e dessa escola maravilhosa e transformadora que é o Rema. Graças a Deus. Temos também conosco aqui nosso querido Rafa Marques, professor do Rema e também coordenador. Coisa boa essa oportunidade da gente compartilhar a palavra, especialmente com a expectativa mesmo de ouvir, falar e ser abençoado aqui hoje à noite. E além de Rafa, sua esposa Manu Frota, também professora do Rema e coordenadora do Centro de Cura. Tudo bom, Manu? Tudo ótimo. E é muito bom estar falando sobre esse tema e junto com os meus amigos aqui do Ministério também. Espero que possamos acrescentar você também. Glória a Deus. Para você que ainda não fez o Rema e não conhece, o Rema é uma escola interdenominacional de ensino bíblico. Nós já temos mais de 120 unidades no Brasil. A gente vai voltar já já. Temos um pequeno problema técnico aqui. Já já, aguarda só uns minutinhos, estamos resolvendo aqui. A TriCast travou. Está reiniciando.
Olá, pessoal, tudo bem? Desculpa esse probleminha técnico que a gente teve aqui, mas vamos reiniciar a nossa live. Nós estamos aqui com uma live, Você Conhece, Você Vive, do Rema Brasil. O Rema é uma escola interdenominacional de ensino bíblico da Palavra de Deus. Já temos mais de 120 escolas espalhadas pelo Brasil e vamos iniciar agora em março o nosso ano letivo. Eu quero falar para você que ainda não fez a nossa escola, até o início das aulas em março, nós estamos com 10% de desconto nas nossas matrículas. Então, eu aconselho você a procurar a escola mais próxima de você. Entre no site vocêconhecevocevive.com e você vai ter uma lista lá de como se matricular, das escolas mais próximas, para que você possa estar aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Nós vamos estar aqui hoje, como já foi apresentado um pouco, com nosso querido Marcos Honório Júnior. Tudo bom, Júnior? Como é que você está? Tudo bom de novo, Tiagão? Prazer estar aqui. Creio que vai ser um tempo maravilhoso falando da Palavra de Deus, falando da fé e falando do Rema. Glória a Deus. Júnior é professor do Rema, também coordenador da coordenação doutrinária aqui do Ministério Verbo da Vida. Temos aqui conosco também professor do Rema, o Rafa Marques. Tudo bom, Rafa? E aí, Tiago, olá todo mundo. Para a gente é um prazer estar aqui, né, saudando todo mundo como se fosse a primeira vez. Mas vai ser um prazer poder compartilhar da palavra e falar um pouquinho do Rema que mudou a nossa vida. Glória a Deus. Também a sua esposa, Manu. Tudo bom, Manu? Tudo bom. E vocês também que estão aí nos assistindo, né? É muito bom poder compartilhar de um assunto tão maravilhoso que mudou as nossas vidas. Glória a Deus. Então, nós estamos iniciando essa live com o assunto Fundamentos da Fé, que é uma das matérias do Rema. Especificamente hoje, nós vamos estar falando sobre como a fé vem. Eu quero lembrar você das matrículas do Rema, que estão abertas até março, com 10% de desconto. E antes de a gente começar o nosso assunto aqui, eu queria que você visse um vídeo falando um pouco sobre a nossa escola, para que você possa estar um pouco inteirado do que é o Rema e ficar mais entusiasmado e empolgado de fazer a sua matrícula. Você quer saber qual a vontade de Deus para a sua vida? O que fazer para ter sucesso na sua casa e nos seus negócios? Como ser feliz de verdade? A Bíblia é a palavra de Deus e tem todas estas respostas. Só que muita gente ainda não consegue entender o que está escrito. É por isso que você precisa estudar no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Uma escola interdenominacional com mais de 120 unidades no Brasil. Material didático completo e bem fundamentado para você conhecer e viver a palavra de Deus. Serão 2 anos transformadores para a sua vida e para a sua família. Centro de Treinamento Bíblico Rema. Você conhece, você vive. Matrículas abertas. Glória a Deus. Então, essa é a nossa escola Rema. Você que ainda não fez o Rema, não se graduou, não é nosso estudante, por favor, entre no nosso site, vocêconhecevocevive.com e se informa mais sobre essa escola. Tenho certeza que Deus vai estar falando com você sobre isso. Você que está nos assistindo nessa live, eu aconselho você a curtir essa live, a compartilhar também com a hashtag RemaLive e também hashtag Você Conhece, Você Vive. Você com acento, tá bom? Acento circunflexo. Você conhece, você vive e Rema Live. Quem curtir e compartilhar com essas hashtags vai estar concorrendo a uma série de prêmios que nós vamos sortear no finalzinho da live. Envolve aqui essa camiseta que a gente está usando, envolve também alguns livros que vamos estar sorteando aqui para você que curtir e compartilhar com essas duas hashtags. Então eu queria começar o nosso assunto aqui hoje. Nós estamos falando sobre fundamentos da fé, como eu disse, especificamente como a fé vem. Júnior, como é que a fé vem? Eu achei que você ia começar com o Rafa, que está com a camisa mais bonita de todas. Não, quer dizer... Então, a palavra de Deus nos informa exatamente isso em Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação ou vem pelo ouvir, e ouvir a pregação ou a mensagem da palavra de Cristo, né? Ouvir sobre Cristo. A palavra de Deus nos ensina que o homem ele é incapaz de causar essa salvação, porque ele não tem nenhum bem nele quando se torna pecador, e ele precisa ouvir essa mensagem do Evangelho para que então ele seja capacitado por Deus para crer, né? O homem não tem a capacidade nem de crer. Então essa capacidade ela vem de Deus através da mensagem da palavra de Deus, e é por isso que ela é de graça, né? Porque ela deve ser anunciada de graça,
para que a pessoa escute de graça e gratuitamente tenha fé para ser salvo de forma gratuita. Então, a fé é essa confiança em Deus, né? Essa segurança, independente do que eu vejo, independente do que eu sinto. E isso vem através dessa informação de quem é Deus, do que Deus é, de como Deus age. Quando eu recebo esse conhecimento, esse entendimento, eu tenho essa capacidade, então, de reagir a esse conhecimento, que é a fé. Entendi. Então a fé ela é alimentada pela palavra, né? Sempre pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o material que gera fé nas pessoas. Rafa? Muito bom. O irmão F.F. Bosworth falava uma frase bem interessante. Ele dizia que fé é simultânea ao conhecimento, né? Você não pode desenvolver fé, você não pode aumentar na fé ou ter fé se você não conhece a respeito daquilo que você está acreditando. No que tange a fé bíblica, o conhecimento de Deus gera essa capacidade para que a gente possa entrar naquilo que Efésios 2 fala, e que pela fé nós temos entrada à graça da salvação. Mas falando sobre isso, lá em Provérbios 4:10, é um texto que eu gosto muito. Ele fala sobre a qualidade no ouvir, né? Deus falando através aqui de Provérbios, Salomão. No versículo 10 ele disse assim, do capítulo 4, né? Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Ele fala sobre ouvir, mas ele fala sobre aceitar as palavras que foram ouvidas, né? Assim como ele fala em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor da terra. Então, existe uma parte relativa àquilo que você escuta e existe uma parte relativa a quem escuta. Acolher, aceitar, receber, e fé passa a ser gerada no coração de quem aceita. Manu? Eu gosto de, sempre que eu estou falando sobre esse assunto, trazer uma ilustração de como a gente descobriu o nosso nome, né? E você descobre o seu nome não porque você já sabia ler ou porque você recebeu uma certidão de nascimento, mas porque você ouviu dos seus pais e ouviu das outras pessoas falando sobre você. Então, você ouve tanto que aquilo gera uma convicção forte dentro de você, que você não dá atenção quando outras pessoas falam outro nome, a não ser o seu, né? Então, se alguém, por exemplo, te chamasse Maria no meio da rua, eu não iria prestar atenção, porque eu tenho convicção daquilo que eu ouvi durante anos, que é o meu nome. Então, eu acho que é tão importante a gente estar alimentando essas convicções para que a gente possa estar firme mesmo em todas essas coisas que vocês estavam citando aí, né? Interessante. É proporcional, né? Quanto mais você ouve, mais fé é gerada dentro de você, né? Você fica mais convencido das verdades que você tem ouvido, não é verdade? Eu costumo dizer que fé, ela é conhecimento do invisível, não é? Então, como as coisas tangíveis, a gente pode tocar e examiná-las e senti-las. Deus não pode ser provado dessa forma. Então, a forma de eu conhecê-lo é através da revelação que ele dá de si mesmo. Então, quanto mais eu aceito essa revelação que ele dá de si mesmo, mais fé eu tenho. Ou seja, o conhecimento da informação de quem Deus é faz com que eu acredite naquilo que eu não vejo, com que eu trate como real e verdadeiro aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não toco, aquilo que eu não sinto. A fé é esse sexto sentido, né? Que independe do que está dentro do universo, do mundo, do mundo criado por Deus, né? Porque Deus, ele não está dentro do mundo criado, ele jamais vai ser encontrado dentro do mundo criado, porque ele criou esse mundo, né? Então, o Criador, ele não está dentro da sua criatura. Então, a fé é esse conhecimento que permite eu transcender esse mundo que foi criado para tocar o Deus que criou todas essas coisas, né? E é esse conhecimento, é acreditar nesse ser que eu não vejo, que eu não toco, que eu não sinto. Então, eu costumo dizer isso, é a fé no invisível, né? O conhecimento daquele que é invisível. Graças a Deus. É interessante isso, né? Ela pode ser desenvolvida. Como é que a gente adquire a fé desde o início? Como é que nasce a primeira semente de fé na pessoa? No momento que a gente nasce de novo, o irmão Eica fala um pouco sobre isso, não é, Rafa? Sim. Romanos capítulo 12, versículo 3, fala sobre a medida de fé que Deus repartiu a cada um, né? E como a gente já falou aqui, fé é simultânea a esse conhecimento. A partir do momento que eu escuto a palavra de Deus,
E eu recebo a capacidade de produzir fé também. Até porque, como já foi falado, e só reforçando isso, a minha fé é a minha habilidade de confiar no Deus que é fiel, né? A minha capacidade de crer em Deus é relativa à fidelidade do próprio Deus. Quando eu escuto sobre a fidelidade dele, mais confiança vai sendo adquirida. Como o pastor Boyd costumava dizer, é uma certeza irremovível, né? Ele dizia que era você estar 100% persuadido a respeito, Romanos 4, né, quando fala de Abraão. Mas eu acredito que o principal fundamento é ouvir Deus, ouvir sobre Deus, e algo de Deus é gerado mesmo no nosso coração. Esse texto de Romanos, né, que o irmão Rega cita muito da medida da fé, né? Porque a Bíblia é muito, muito clara nessa questão de que o homem sem Deus ele não pode causar a sua salvação, né? O irmão Reagan fala de uma fé natural que é incapaz de salvar, né? Que o homem realiza coisas, acredita em uma série de coisas, mas ele não consegue crer para a salvação. Então ele precisa receber essa capacidade, né? Ele precisa receber, porque ele não pode gerar. E mesmo essa capacidade inicial, ela já é através da pregação, né? Eu vejo o Evangelho muito claro isso quando Jesus treina os 12 e ele fala para os 12, depois da morte e ressurreição, ele fala assim: vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Quando vier o revestimento de poder, então vocês saiam e preguem a palavra que eu vos ensinei. Então, os apóstolos não pregavam o que queriam, eles tinham que pregar o que aprenderam de Jesus. E Jesus disse claramente: eu chamei vocês, porque vocês têm uma missão, vocês têm a missão de ser os primeiros a levar a palavra que eu estou ensinando, mas vocês só vão fazer isso quando vocês forem revestidos ou capacitados do céu para fazer isso. Dando a entender para mim claramente que vem de Deus. Vem de Deus, o homem é somente um instrumento mesmo nisso, né? Então, o homem ele é capacitado por Deus para falar a palavra que é de Cristo. Quando esses 12 e os 120 saírem e começaram a espalhar, então, a palavra que vinha do céu, com a capacidade do Espírito Santo que vinha do céu, saía da boca desses homens, e aí sim gerava fé nos primeiros ouvintes que criam, e aí eram ungidos e passaram a anunciar, e foi vindo esse rolo de transmissão gratuita da palavra de Deus com a unção do Espírito, e fé foi sendo gerada, e os homens têm sido salvos desde então. Só confirmando isso aí que o Júnior falou, eu acho que um texto que deixa ainda mais claro de como fé vem, um dos textos, né? Romanos 10,14, ele diz: como invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram. Então, eu não tenho como crer se eu não tiver esse conhecimento, essa mensagem que foi entregue, né? Maravilhoso. Isso que o Júnior estava falando também me lembrou algumas coisas que a gente ignora, que a fé é parte do fruto do Espírito também, né? Daquilo que é parte da nossa nova natureza em Cristo Jesus hoje. Da mesma forma como o amor foi derramado em nossos corações e nós temos a capacidade de frutificar em amor hoje, nós temos a capacidade de andar em fé por causa da natureza que foi gerada dentro de nós hoje, né? A palavra pistes, do grego, que está lá em Gálatas capítulo 5, né, muitas vezes é traduzida por fidelidade, mas é a palavra usada na Bíblia para fé. Então, fé é fruto do Espírito, é parte da nossa natureza. Nós, como nascidos de novo, filhos de Deus, podemos andar em fé, podemos frutificar a fé através da nossa vida, mas para que isso seja desenvolvido, tem que vir através do ouvir a palavra de Deus. É interessante que hoje de tarde eu sigo um Twitter, né? O irmão Rega vai até participar da nossa live aqui também. Tem um Twitter oficial lá do Rema, que eles colocam diariamente algumas frases do irmão Rega. E hoje de tarde eles colocaram uma frase do irmão Rega dizendo assim: olha, você pode orar até sua cara ficar azul para que Deus coloque mais amor no seu coração. Mas o amor só vem quando você ouve a palavra acerca daquilo e se exercita em cima do amor. Eu acredito que a mesma coisa é aplicada para a fé, né? A gente pode orar, mas a fé não vem pela oração. A fé vem pelo ouvir a palavra e o praticar, o exercitar essa fé. Isso é interessante. Quando, certa vez, os discípulos, Jesus falou que, para os discípulos, lá em Lucas, que eles deviam perdoar 7 vezes no dia a pessoa. Quando ele disse isso, os discípulos imediatamente responderam: aumenta-nos a fé. Porque perdoar a pessoa 7 vezes no dia precisa de muita fé, né? E aí Jesus dá uma resposta que eu achava que não tinha nada a ver, mas encaixa perfeitamente
com o que você está falando. Jesus fala assim, olha, ninguém que está dentro de casa e tem um servo, quando chega a hora do jantar, o dono da casa bota o servo sentado na mesa e ele serve o servo só porque ele está trabalhando. Pelo contrário, o senhor da casa senta, manda o servo servi-lo e depois que o servo serviu o senhor, é que ele vai servir. E ele diz, assim também vós, quando vocês fizerem o que eu vos mando, dizem, somos servos inúteis. Tudo isso começou por quê? Porque eles pediram para aumentar a fé para poder perdoar. E aí Jesus diz, não é assim que funciona. Primeiro que não se pede fé, e segundo que é praticando o que vocês têm, fazendo ou agindo naquilo que vocês já têm, é que vocês vão viver as realidades do que eu estou apresentando. Ou seja, a capacidade para perdoar vocês já têm. Vocês não vão receber prêmio extra para fazer o que é para fazer. A palavra que eu já tenho vos dado, o andar na fé que você já tem, já os capacitou a isso. E é interessante entender isso, que a Bíblia, a antiga canção dizia, quando pedes mais fé, né, ele ouve ao crer. Mas ele pode até ouvir, mas ele não responde, porque não existe esse fundamento bíblico de pedir fé a Deus, justamente por causa da essência do que é fé, né? Que é esse conhecimento. Então, ela só vem mesmo por conhecer mais a Deus. E eu não posso pedir isso, eu tenho que mergulhar no conhecimento que Deus já deu, né? E não adianta eu pedir fé, não adianta eu jejuar para ter fé, não adianta eu orar para ter fé, não adianta, eu preciso andar dentro da revelação que eu tenho, da palavra de Deus, buscar mais e praticar, né? O receber e praticar. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? Então, quando eu vou praticando a palavra de Deus, é nisso que eu vou robustecendo a minha fé, porque aí eu vou desenvolvendo o relacionamento, né? Assim como eu fui ouvindo o meu nome e cada vez mais eu fui confiando que aquele nome era meu, quanto mais eu pratico a palavra de Deus em fé, mais eu vou tendo confiança e segurança de que a palavra de Deus funciona, de que isso é infalível, de que não é uma brincadeira, não é um chute, não é um risco, é seguro, né? Então, é essa confiança da prática da palavra de Deus que vai me levar a viver cada vez mais a vida de fé. Muito bom. Deixa eu só comentar aqui, tem pessoal de várias cidades aqui nos ouvindo na nossa live, nos vendo aí, pessoal do Rema lá de Taubaté, de São Paulo, na Lapa, pessoal de Angola também, olha só, Mesquita, no Rio de Janeiro, Sobradinho, no Distrito Federal, Vitória, no Espírito Santo, Lagarto, no Sergipe, pessoal do Rema em Portugal e em Pombal, na Paraíba. Então, vejo gente de vários lugares do mundo, realmente, nos assistindo. Muito obrigado. Lembra, gente, de curtir a nossa live e compartilhar com as hashtags Rema Live e hashtag Você Conhece, Você Vive. Você que curtir e compartilhar vai estar concorrendo no finalzinho a um sorteio de livros e dessa camiseta que nós estamos usando aqui, com exceção de Rafa, que ele quis vir diferente mesmo hoje. Tá bom? Completando um pouco, né, do raciocínio que o Júnior estava falando, muitas vezes as pessoas elas não dão esse passo, né, o primeiro passo, porque elas estão esperando. Não, eu espero que a minha fé cresça. Quando a minha fé tiver, pelo menos do tamanho do grão de mostarda, eu vou fazer alguma coisa, né? Só que se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer nunca, né? Então, você precisa começar a colocar em prática as primeiras coisas que você ouviu, e aí, quanto mais você pratica, mais coisas vão chegando, né, ao seu conhecimento, quanto mais você ouve. Ainda voltando àquele exemplo, você nunca mais vai deixar de falar ou de ouvir o seu nome, né? Então, sempre vão estar falando novamente o seu nome e sempre agora você vai estar falando, porque você agora aprendeu a falar, né? E quando a criança aprender a falar e alguém pergunta a ela o nome dela, ela vai começar a falar também sobre aquilo. Então, nessa comparação, a fé vem pelo ouvir, mas ela também precisa ser falada, né? Então, nós precisamos dar continuidade, é um ciclo constante. A gente pratica aqui, mas não quer dizer que só porque a gente praticou, está suficiente, minha fé já cresceu, está bom naquele tamanho ali. Não, a gente precisa dar uma continuidade sempre, é constante isso, né? Manu, eu vou usar esse exemplo várias vezes. Mas diga que fui eu, por Na favor. primeira vez eu vou dizer o seu nome, depois é meu, já era. Não. Eu vou assistir você para saber, viu? Eu lembrei até ao que o Manu estava falando aí agora, eu não sei se é o irmão Reagan que fala sobre isso,
Mas nos próximos episódios dessa live, a gente vai estar falando sobre a prática da fé, a confissão de fé. Mas existe também uma confissão para a fé. Isso. Né? Confessar aquilo que talvez você ainda não está tão convicto, mas para tentar gerar fé mesmo dentro de você. Até porque quando você fala, você é o primeiro a ouvir. Né? O que é que vocês têm a falar um pouquinho sobre isso? É o irmão Rei que fala sobre isso? Eu não O lembro. irmão Reagan fala isso. Eu lembro também do pastor Bud repetindo tantas vezes, né? E é um princípio que parece muito simples, mas que opera muito resultado. O lance das orelhas mais próximas da boca serem as nossas, né? A gente precisa continuamente ouvir, especialmente quando a gente escuta uma palavra falada com a nossa voz, a gente tem a capacidade de atribuir confiança por nós conhecermos a nós mesmos. E eu vi irmão Reagan falando sobre isso, achei bem interessante. Você se compromete com o que você fala, né? A gente até preza com a nossa palavra, a nossa pontualidade com o que a gente faz, porque a gente quer fazer valer o que a gente diz. Isso ajuda a gente a desenvolver esse princípio da fé. Eu me ouvir falando uma coisa vai fazer com que eu acabe confiando naquilo que eu falo de uma forma mais intensa, né? A gente estava falando aqui, só reforçando aquilo que Tiago falou, a palavra pistes, a palavra para fé. A palavra pisto se refere à fidelidade, né? A fiel. E é uma atribuição de Deus. Quanto mais eu me exponho a Deus, mais eu vou sendo capaz de ser fiel às palavras que Ele mesmo diz para mim. No hebraico, a palavra emuná é uma palavra muito usada no hebraico e que traz muitas palavras que a gente usa hoje no português, como amém, a palavra fidelidade, a palavra equidade, mas emuná é essencialmente uma referência à fidelidade de Deus. Diz que Deus é fiel em todos os seus juízos. Por isso, lá em Abacuque 2:4, ele diz que o justo também vai viver pela fé. Então, eu vou conhecendo essa capacidade de Deus e, só para finalizar o meu pensamento, aquilo que Manu estava falando, sobre falar, sobre não deixar a fé ficar parada. Uma das atribuições da fé é que a fé ela não vai se manter sozinha, parada, estagnada. A fé ela precisa crescer, né? Lá em Romanos 4 fala sobre isso. Ao invés de Abraão enfraquecer na fé, ele se fortaleceu na fé. Porque se Abraão parasse de se fortalecer, obviamente ele estaria enfraquecendo no processo da fé. A fé é uma mensagem, a fé é uma convicção, a fé é uma certeza que não pode estar parada em mim, ela precisa estar constantemente saindo da minha boca. Existem duas questões nessa questão de eu falar tanto para liberar como para gerar fé. A primeira me lembra, dentro do que Manu falou, me lembra Josafá, quando o Senhor disse, olha, a batalha de vocês é minha, vocês não se assustem, não temam. E aí eles começam a cantar ao Senhor, e quando eles cantam ao Senhor, o Senhor age e dá a vitória. E a Bíblia diz que eles cantaram em voz alta sobremaneira. Dos aspectos que eu acho importante da prática da confissão, e eu não sei se isso é bíblico ou se isso é humano, mas é importante, é que a vida de fé ela é um constante desafiar do que os olhos veem. Ele é um constante desafiar do que é tangível, né? É você escolher o intangível todas as vezes. Mas aquilo que é tangível grita muito alto em minha mente, né? Então, às vezes, diante de circunstâncias que exigem uma tomada de fé, as circunstâncias gritam em minha mente de forma muito alta. E eu tenho experimentado na minha vida que a confissão de fé, ela vai calar o grito de incredulidade que assombra a minha mente, não é? Então, quando eu se levanta a coisa, a afronta, o desafio, e você percebe, ou eu creio nisso, ou eu vou apanhar do diabo aqui. Então, primeiro você confessa para acalmar os gritos, né, o campo de batalha da mente, acalmar a sua cabeça, espera aí, não, vou trazer a memória o que me dá aqui. Então, a primeira coisa é isso, eu acho importante esse processo de levantar a fé, né, até que saia mesmo a declaração de fé, né, a fé seja liberada, que é o assunto das próximas lives, mas importante essa prática da confissão para manter isso. E dentro dessa questão do exercício, quando eu estou numa situação de vida, isso a psicologia já descobriu, quando eu falo para mim mesmo que eu vou fazer uma coisa, eu realmente me predisponho a fazer. Não é uma pessoa que quer fazer dieta e ela fala para ela mesma, e isso
se isso gera um poder de ação em nossa vida, humanamente falando, que dirá se o que a gente está dizendo é a palavra de Deus. Né? Quando a gente está falando a palavra de Deus, a gente vai gerando em nós essa firmeza e isso vai nos dominando. Daqui a pouco, cada vez mais, eu tenho menos coragem de falhar naquilo. Né? Cada vez mais eu estou mais convicto mesmo, porque eu vou falando isso. Então, se a pessoa que quer emagrecer, quer mudar um hábito, ela começa a falar isso, no início ela falha, porque tem os hábitos, mas ela vai falando. Então, se a palavra de Deus está sendo continuamente falada, e eu não entendo a crítica que algumas pessoas fazem, essa pregação da confissão, né? Qual é o problema? O que pode ter de ruim eu confessar e falar continuamente a palavra de Deus? Que efeito nocivo pode ter na minha vida eu falar a palavra de Deus, eu concordar com Deus? Né? E ao concordar com Deus, eu não estou manipulando Deus, eu estou me manipulando a me colocar aonde Deus quis. Né? Então eu vou me adequando ao plano de Deus e à palavra de Deus, e as minhas ações passam a ser alinhadas com aquilo que eu estava falando. Né? Então eu acho realmente muito importante esse processo de massificação da vida de fé baseado na confissão da palavra de Deus. Maravilha. Eu lembrei de esse texto de Josafá que você falou, né? 1 Crônicas 20. É interessante porque não foi Deus quem falou para eles irem cantando. Não. Você vê lá no texto exatamente. que Josafá ele se reúne no outro dia de manhã e se aconselha com o povo, e eles por si mesmos decidem ir cantando na batalha. Deus só mandou eles ficarem de pé olhando aquilo. Eu acredito que realmente essa necessidade de você declarar aquilo que você crê, porque além de desenvolver a fé, além de fazer a fé crescer, é importante a gente manter a fé. Né? Doug Jones ele diz que a Bíblia exorta muito mais sobre os perigos de você continuar ou perseverar crendo do que de não crer pela primeira vez. Crer pela primeira vez geralmente é fácil. O difícil é você permanecer naquele nível de fé que você alcançou. Né? Continuar crendo naquilo ali. É interessante isso mesmo. Rafa falou uma coisa que me fez pensar, né? A fé tem que crescer dentro disso que você está falando. E como a gente falou no início, que fé é uma questão de conhecimento, todo conhecimento parado é esquecido. Qualquer conhecimento que você não o revisita, ele é perdido e ele para de ter o efeito na sua vida. Né? O texto lá de Hebreus, capítulo 2, que fala sobre negligenciar tão grande salvação. A palavra lá para negligenciar é deixar vazar. Né? E eu acho interessante isso, é como um balde com furo. Então, se você recebe a palavra e enche o balde, está maravilhoso, mas se o balde tem um furo, ele começa a pingar e daqui a pouco você vai procurar aquela palavra que estava lá, ela não está mais lá. Ela é uma vaga lembrança. Né? Então, eu acho que realmente a confissão, a necessidade de crescer em fé é para a gente poder manter o balde cheio, revisitar e buscar e estar sempre alimentando a sua fé, porque senão esse conhecimento é abandonado, ele é esquecido mesmo. Eu gosto de dizer uma frase a esse respeito, meditando sobre isso: um conhecimento esquecido, ele é tão ineficaz quanto um conhecimento não recebido. Né? Se eu recebo um conhecimento, eu guardo em alguma prateleira, esqueço, não confesso. O irmão Mark Henriques falou uma frase muito boa. Ele disse que o silêncio é uma confissão de derrota. Né? Porque quando a gente aceita as vozes exteriores, a gente não vai deixar que a nossa fé ela possa ser liberada. O irmão Smith Wigglesworth falou uma outra coisa que eu acho interessante. Até esse rapaz é uma enciclopédia, né? Eu fico impressionado. Rafa fala português, inglês, cearês, hebraico, grego e vai falar francês ainda no Canadá, né, Rafa? E espero ganhar uma camisa igual a de vocês, com certeza. O irmão Smith Wigglesworth falou: a fé real, ela mantém uma perfeita paz, uma alegria, e ela sempre vai ter um grito a qualquer momento, porque ela sempre está vendo a vitória, né? Um grito de vitória. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Quando a gente está nutrindo essa fé real, a gente não vai deixar de falar, a gente não vai deixar de ter uma voz ativa, a gente não vai deixar esse conhecimento parado, tanto no que a gente confessa, quanto no que a gente transmite para outras pessoas. Né? Algumas pessoas elas questionam o fato de outras não comunicarem o evangelho, como o Júnior falou no começo, não pregarem o evangelho. Na verdade, o fato de muitas vezes as pessoas não falarem é porque talvez a fé delas está precisando de uma ajuda, elas precisam reavivar aquilo para que elas voltem a falar, não só
para a circunstância, não só para a figueira, não só para a montanha, mas para qualquer oportunidade que ela tiver, para as pessoas, para ela mesma, para o espelho, para onde ela precise liberar a fé dela, que ela possa estar livre para fazer isso. Interessante. Só dando um intervalozinho rápido aqui, gente, quero lembrar você que está nos assistindo, curta esse vídeo, compartilhe com a hashtag RemaLive e a hashtag Você Conhece, Você Vive. Se você fizer isso, você vai estar concorrendo a um sorteio maravilhoso já de alguns livros e dessas camisetas também. Eu queria que você visse o vídeo de 2 livros que são interessantes para a matéria Fundamentos da Fé. A gente vai colocar esse vídeo para você conhecer um pouquinho sobre essas leituras. A Rema Brasil Publicações apresenta mais um super lançamento. Um clássico do reverendo Kenneth E. Hagin, que já tem transformado a vida de milhares de pessoas por todo o mundo, agora em sua versão expandida. Now notice Ephesians chapter 2, verse 5 and 6. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are you saved, and has raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Now that's not something that he's going to do. He's already done it. Jesus is at the right hand of the Father. That's the place of authority, you know. If you know anything about it, right hand denotes the place of authority. Notice, and we're seated with him. Glory to God. Glory to God. Muito mais revelação do poder que temos como filhos do Deus vivo. Autoridade do Crente, versão expandida. Adquira já o seu. Glória a Deus. Então a gente vai estar sorteando já esse livro, A Autoridade do Crente, está aqui comigo, inclusive. Você acabou de ver o vídeo aí. Vamos continuar aqui, gente. Só para lembrar você que ainda não fez o Rema, as matrículas estão com 10% de desconto até o início das aulas em março. Então corra lá no site, vocêconhecevocevive.com, você vai ter mais informações para que você possa estar se matriculando com a gente, tá bom? Você vai ter matérias como essa, Fundamentos da Fé, que a gente está discutindo um pouquinho aqui, especificamente hoje, como a fé vem. A gente tem falado sobre a importância de ouvir a palavra para gerar fé dentro de você. Mas deixa eu te perguntar, Rafa, só ouvir a palavra é suficiente para gerar fé? Ouvir a palavra carrega um poder, né? Mas esse poder ele precisa ser recebido, ele precisa ser acolhido. Eu citei 2 textos no começo, devia ter guardado para essa pergunta agora, mas vou usar de novo, graças a Deus é a palavra de Deus, a gente pode usar a hora que quiser. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Uma pessoa ela pode ouvir a respeito do melhor da terra, mas se ela não quiser, ela não vai receber. Provérbios 4,10, Deus diz, filho meu, ouve e aceita as minhas palavras. E falando sobre aceitar, aqui em Off Júnior citou a parábola do semeador. Lá em Lucas, no capítulo 8, Jesus começa a explicar, a partir do versículo 11, o sentido da parábola. E é interessante a gente entender, de forma rápida aqui, 4 tipos de solo. No versículo 12, a Bíblia diz que teve um tipo de solo, uma atitude, e lembrando que esses solos são atitudes ao ouvir a palavra, não se trata de pessoas em si. Algumas vezes pessoas pensam, não, eu sou uma boa terra, e elas esquecem de cuidar da atitude diária delas com que elas escutam a palavra. Aquilo é uma atitude, né? Pode ser que em um momento a gente esteja como uma boa terra, em outro momento a gente precisa trabalhar um pouquinho para receber a palavra de Deus com expectativa, com entusiasmo. No versículo 12, Jesus disse, aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram, mas a seguir o diabo vem, arrebata do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então pode ser que a semente seja depositada, mas existe um cuidado para com a semente. Lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 5, Jesus diz que essa semente ela foi pisada. Em outras palavras, ela não foi valorizada, né? Ela não foi cuidada, ela foi negligenciada. E aquilo que a gente negligencia acaba morrendo, né? A gente precisa ter cuidado. E essa negligência também diz respeito a não compreender. Porque em Mateus 13:19, ele diz que a todos quanto ouvem a palavra e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata. E o que lhes foi semeado no coração, né? E esse é o que foi semeado à beira do caminho. A negligência vai fazer com que a gente não compreenda, é o que a Bíblia chama de uma pessoa indolente. Então, eu recebo a palavra, eu dou atenção para aquela palavra e Deus vai me dar a compreensão daquilo que eu ouvi. Se
Se você já ouviu alguma coisa na sua vida e não entendeu ainda, fique tranquilo, continue meditando, o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento para que você possa compreender, né? Tem um segundo tipo de solo, aqui caiu sobre as pedras, e a Bíblia diz, são os que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, eles creem por algum tempo, e na hora da aprovação eles se desviam. São pessoas que não perseveram, né? É isso que Tiago falou a respeito da necessidade de perseverança sobre a palavra. Hebreus fala sobre isso. Marcos 4 diz que são os que no momento da angústia eles se escandalizam e lançam a palavra. Depois Jesus falou sobre a que caiu entre espinhos, que são os que ouviram a palavra e no decorrer dos dias eles foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Eu acho que esse é muito perigoso, porque essa pessoa ouviu a palavra, a Bíblia não diz que ela secou, que ela morreu, mas diz que ela estava lá, mas ficou infrutífera, ficou estéril. Ela tinha a aparência de que estava tudo bem, mas deixou de cumprir o propósito. Por quê? Porque ela ocupou a mente, ocupou a meditação com as coisas erradas, né? E a gente precisa ter muito cuidado, a gente só tem espaço, independente de como seja o seu espaço para o pensamento, a gente só tem a capacidade de meditar em uma coisa, né? A gente não consegue meditar em fé e incredulidade ao mesmo tempo, ou não deveria fazer isso, porque isso faz com que a fé genuína do coração fique infrutífera, né? Mas, por último, até para eu parar de falar, para não fazer como outras pessoas, no versículo 15, ele diz que as que caem na boa terra são as que, tendo ouvido de reto coração, retêm a palavra, e esses frutificam com perseverança. Então, que coisa maravilhosa. Ouvir a palavra e reter a palavra é o segredo para que a gente possa continuar frutificando na fé para o resto da nossa vida, né? Se eu roubar esse computador, eu vou conseguir falar tudo isso? É impressionante. Você não consegue falar sem o computador. É impressionante. Eu acho essa parábola maravilhosa. Ela tem riquezas absurdas. Primeiro, ela mostra que o diabo quer roubar a palavra. Então, a função dos ataques diabólicos é roubar a palavra. Outra coisa que você falou, Mateus, ele destaca. Eu estou curioso, você tinha os três evangelhos abertos ou é um esboço? Eu estou impressionado com essa exposição que você fez. Mateus, ele destaca isso, ouvem e não entendem. E ele também fala da boa terra, os que ouvem e entendem, né? A necessidade de compreensão, de entendimento claro da palavra de Deus, não é algo místico, né, da palavra, uma força mística que me pega, é um conhecimento que tem que ser compreendido, é muito importante. E outra coisa é a tristeza do terceiro solo, da palavra, que é essa semente tão poderosa, que é capaz de fazer tanta coisa, mas ela pode se tornar infrutífera, porque eu a tenho comigo, eu a carrego comigo de alguma forma, mas eu estou mais atento para a minha força, para as coisas desse mundo e as coisas naturais. O próprio texto de Romanos, que fala sobre ouvir, ele mesmo faz essa pergunta, né? Ele diz, versículo 17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. No capítulo 9 ele já havia dito algumas coisas. E em Hebreus, falando da mesma coisa, de como os judeus receberam ou não o Evangelho, no capítulo 4, que é o fundamento do texto de Romanos 10, em Hebreus 4 ele diz assim, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa, nós agora na nova aliança, sendo deixada a promessa, de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. E ele está comparando a possibilidade da igreja nova aliança com o povo no deserto. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, o povo no deserto. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. Eles ouviram, mas ela não foi aproveitada, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então nós vemos que tanto os judeus da época de Jesus, que receberam Jesus e não creram, como os judeus no deserto, eles não vivenciaram o plano de Deus, não foi por falta de ouvir, foi por falta de não receber a palavra que foi falada. Então, a fé vem pelo ouvir, mas ela vem, eu a recebo quando eu realmente atento. Não é? Jesus, em João, no capítulo 1, versículos 11, 12 e 13, diz que ele veio, a luz veio ao mundo, mas o mundo não mas
veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, esses que o receberam, que receberam a sua pregação, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus mostra isso. Na maioria dos milagres individuais de Jesus, Jesus destaca a fé das pessoas. Mas os textos invariavelmente reconhecem que essas pessoas que Jesus reconheceu a fé delas, eles atestavam a sua fé em Jesus. Se eu tocar nele, Cristo, filho de Davi, né? Então, quando as pessoas davam o testemunho de fé, que criam na palavra que Jesus pregava, o milagre se manifestava na vida delas, porque estavam crendo na palavra que ele vinha anunciando. Ao passo que as pessoas, a multidão às vezes tocava Jesus, os da sua terra, perguntaram de onde vem essa sabedoria, e Jesus não realizou nenhum milagre na sua terra. Então, a forma de receber a fé é ouvir a palavra de Deus. Mas isso não é imune à atitude com a qual se recebe a palavra de Deus. Essa palavra precisa ser atentada, meditada, recebida, e eu preciso ter a humildade de deixar que ela me molde. Porque uma informação recebida que não me transforma, jamais será conhecimento, né? Então, eu tenho que receber a palavra de Deus, e muitas vezes essa informação da palavra de Deus é confrontada com alguma realidade minha. Então, eu tenho que rejeitar a minha realidade e aceitar a palavra de Deus. Aí a fé acontece, né? Quando a palavra recebida me molda, me transforma, e eu passo a ser aquilo que a palavra de Deus diz. Outras palavras, não é só ouvir, né? Mas é a forma como você ouve, a atenção que você dá e o resultado que aquilo chega a produzir na sua vida, né? Tiago mesmo chega a falar, olha, você pode dizer que tem fé, mas não tem obras. Mas eu, através das minhas obras, da forma como eu ajo, do que eu faço, eu mostro a fé que eu tenho. Então, a fé, ela para ser realmente gerada dentro de você, ela não só vem por aquilo que você ouve, mas a atenção que você dá ao que ouve, o meditar, né, na palavra que você ouviu e o colocar em prática aquilo. Então, esse processo todo, ele culmina numa fé consolidada dentro de você, uma fé produzida e fortificada, né, desenvolvida. É interessante isso. A Bíblia fala muito sobre ouvir, meditar e praticar, né? Ouvir, meditar e praticar. Rafa estava falando sobre a parábola de semeador, e eu lembrei aqui que em Marcos, no finalzinho da parábola, Jesus chega a dizer, né, que mesmo aquele terreno que frutificou, uns frutificaram a 30, outros a 60, outros a 100 por um. Aí ele conta outra parábola, que é aquela parábola daquilo que você faz com a luz que você recebe. Ele diz, você não coloca essa luz embaixo da mesa. Quando você recebe uma luz, você coloca num lugar de destaque. Eu ouvi o irmão Doug Jones falando sobre isso uma vez, como é interessante, né? Ele está falando sobre a mesma coisa. A palavra que você ouviu, você não coloca essa palavra escondida debaixo da mesa. Se você ouviu, você coloca ela num lugar de destaque na sua vida, para que ela esteja iluminando a sua vida. Porque a medida de atenção que você dá à palavra que você recebeu, é a medida de resultados que ela vai produzir para você. É sobre isso que Jesus fala em Marcos capítulo 4. Tiago mesmo, ele diz que a palavra praticada serve, aquele que ouve a palavra e a pratica, é semelhante a alguém que se olhou no espelho, né? Então, se eu pratico ou não, é como se eu não pratico, se eu ouço e não pratico, é como se eu olhei e ignorei a aparência que eu vi lá, né? Então, olhar e receber a palavra vai me dar um padrão de como eu estou e de como eu deveria estar. Não praticar o que eu deveria estar, né, vai fazer com que eu não mude, não seja transformado, eu vou continuar a mesma coisa. Então, a palavra me revelou, por exemplo, as mulheres fazem a maquiagem, elas fazem no espelho. E aí, ela fez a maquiagem e olhou no espelho que colocou um traço errado, né? A mulher não vai sair com aquele traço errado, ela vai corrigir aquilo, porque ela está vendo no espelho que tem um traço feito errado. Então, esse deve ser o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus e ter confrontado situações, e ter aprendido procedimentos, e ter aprendido condutas, e confissões e direitos, eu preciso assumir isso na minha vida diária. Porque senão é a mesma coisa, olhar o defeito da minha cara no espelho, receber isso e aceitar a informação que está vendo desse espelho. E deixar que isso realmente me transforme na prática diária, né? Uma coisa bem interessante sobre isso é relacionada ao que a gente convive no nosso dia a dia com cura, né, no centro de cura. Algumas pessoas chegam com tanto medo, com tanto alarme, que ou o médico fez, ou a família, ou até mesmo as coisas que ela pesquisou, porque hoje em dia todo mundo tem essa mania, né, de pesquisar no Google sobre
algum sintoma, alguma enfermidade. E aí a pessoa chega aprisionada dos medos, das angústias e começa a ouvir a palavra. À medida que ela vai ouvindo a palavra, fé vai chegando, ela vai acolhendo aquilo e ela vai se livrando do medo. Ou seja, a arma que o diabo tinha contra ela era aprisionar com medo, e à medida que o conhecimento chega, os medos vão embora e ela vai dizer, não, aquilo ali não é para mim. O que está escrito sobre mim é que eu sou curado, que as pisaduras de Jesus já me trouxeram os resultados, que eu estou crendo. Às vezes a pessoa chega lá só com esperança. E a gente estava falando sobre isso há pouco. E antes da fé tem uma esperança, digamos assim, né? E o pastor Bud, ele sempre falava sobre isso. Às vezes a pessoa chega lá só com expectativa, ela nem está com fé ainda. Mas à medida que ela vai ouvindo a palavra, aquela esperança vai crescendo, daqui a pouco se mistura, se torna em fé, e aquilo ali vai colher os resultados que ela veio buscar, ouvindo, por exemplo, sobre cura, como eu estou citando aqui. Então, muitas vezes, o conhecimento acolhido vai te livrar das prisões que o diabo estava trazendo contra você há muitos anos e você não sabia. Por que eu estou preso nisso? É somente porque você não tinha acolhido o conhecimento. É por isso que é tão importante, gente, você conhecer a palavra, né? E você estudar. Por que a gente fala tanto? Por que a gente faz essas lives? Para você que ainda não fez o rema, é tão importante você conhecer a palavra, estudar as escrituras, porque você vai começar a se ver livre de prisões que você nem sabia porque você estava nessas prisões, mas Deus vai começando a tratar com você, a trabalhar através da palavra, e daqui a pouco os seus medos foram embora e você está firme na palavra, né? Então, isso você é importante. Conhece, você vive. Você conhece, você vive. Dá para ver, Júnior. Tem aqui a 1 Timóteo 4,15, Paulo diz, né? Medita nessas coisas e nela ser diligente. Essa palavra meditar é meletal, né? Que significa imaginar. Eu achei interessante essa definição, imaginar, inventar, meditar, né? Porque é o que meditação significa. Às vezes pessoas pensam, o que é meditar? Mas meditar é você começar a imaginar as coisas que você está ouvindo acontecendo. Como o Manu disse, com relação à doença, às vezes pode começar. Eu tenho um testemunho, né? Eu acho que uma situação ruim para contar assim. Eu lembro quando era criança, no colégio, eu fiz um trabalho sobre um homem que tinha morrido com um câncer no dedo. E o câncer no dedo começou com uma topada que ele levou. Aí você imagina, os próximos 6 anos da minha vida, toda vez que eu levava uma topada, eu já começava a expulsar o câncer do dedo, porque tinha medo de morrer, porque comecei a me imaginar dentro da mesma situação. E aí essa palavra meletal, ela vem de uma outra palavra que significa cuidar de uma coisa. E aí eu vou encerrar minha colocação aqui com um texto que eu aprendi com o Tiago. Está lá em Mateus 4, versículo 23 ao 25, na Bíblia Amplificada. Ele diz assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, que esteja ouvindo e perceba e compreenda. E aí no versículo 24 ele diz, tende cuidado com o que estás ouvindo, porque a medida de atenção e estudo que derdes à verdade que ouvis, será a medida de virtude e conhecimento que volta para vós. E ainda mais, além disso, vos será dado a vós que ouvis. Para aquele que tem, será dado mais, para aquele que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado à força. Então, é mais ou menos isso aí. Quanto mais eu medito, eu vou ter uma resposta das circunstâncias e das coisas que eu vou viver de acordo com aquilo que eu guardei, que eu meditei, até porque se a gente não guardar a palavra, meditar na palavra, em um momento a gente vai procurar e não vai achar aquele conhecimento mais lá, né? Vai ter sido retirado. Mas quanto mais eu medito, quanto mais eu confesso, quanto mais eu me imagino possuindo, mais eu vou viver aquelas realidades na minha vida. Maravilha. E é por isso, gente, que você precisa estudar essa palavra. Se você ainda não fez o rema, mais uma vez, procura se informar sobre essa escola, entra no site vocêconhecevocevive.com, você vai ter muitas informações, vai ter os endereços das escolas mais perto, mais próximas a você, para que você possa estudar e conhecer mais dessa palavra. Eu queria que você ficasse agora com um vídeo sobre o rema e já a gente já vai fazer o nosso sorteio encerrando a nossa live. O rema mudou a minha vida. O rema mudou minha vida. O rema mudou a minha vida. Aqui nessa escola eu aprendi muito. Foi uma palavra assim que entrou no meu coração de uma forma tão forte. É uma escola de fé, irmãos. Foi tão forte na minha vida, foi uma mudança tão grande na minha vida.
E às vezes eu mesma me surpreendo comigo. Essa palavra, ela tem mudado a minha vida, o meu estilo de vida. E hoje eu digo que eu sou outra pessoa. Essa palavra funciona. Eu gerei em mim uma convicção que eu seria mãe. 2 meses depois eu descobri que estava grávida. Hoje eu sei quem sou. Eu conheci o verdadeiro evangelho. Nós recebemos luz, nós recebemos instrução. Parece que cada aula era a resposta do Senhor e era ajuda para aquilo que eu estava passando. Quantas vezes eu cheguei aqui chorando, né, e saí sorrindo. E hoje eu tenho uma perspectiva de vida totalmente mudada, verdadeiramente. Todas as matérias acrescentaram algo à minha vida. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz já é nosso. Entendimento chegou na minha vida através do remo. E abriu a minha visão. Deus é um Deus bom. É vontade de Deus que nós sejamos felizes. É triste, é notório. Eu não sou mais o mesmo. Minha família não é mais a mesma. E eu sei que muita coisa ainda está por vir. Hoje eu estou liberta da religiosidade e dos sofismas. Mas Jesus me deu alegria, viu? E me deu força. A hora é agora. Eu lhe convido a conhecer esse Deus que é bom, esse Deus que perdoa, esse Deus que tem o melhor para você. Novo tempo na minha vida. Que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que possamos ser ousados. Que possamos levar a sua palavra. Quero isso. Eu quero ser como Jesus. Mostrar para o mundo inteiro o que essa palavra faz. Porque ela transformou vidas. Porque quando a gente sabe quem a gente é, a gente não se perde mais. Glória a Deus. Bom demais, gente. Tem um testemunho também aqui nos comentários de Josileide Cordeiro. Ela disse assim sobre o Rema: foram 2 anos de ensino que impactaram a minha vida. Eu conheci verdadeiramente Deus expresso nas Escrituras e o quão bom Ele é. Coisa boa. Eu acredito, queridos, que se todos nós que fizemos o Rema fôssemos falar um pouquinho sobre essa escola, teríamos muitos testemunhos maravilhosos para falar. E muita coisa boa para falar sobre isso. Mas eu aconselho você, entra lá no nosso site, vocêconhecevocevive.com, dá uma olhada nas informações, no Rema mais próximo a você, participa das primeiras aulas. A primeira matrícula geralmente é aberta para pessoas visitarem e conhecerem a escola, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você sobre isso. Segue também a gente lá no Instagram, tem o nosso perfil Você Conhece, Você Vive. Procura lá no Instagram, você vai conseguir ver muitas informações e acompanhar um pouco do dia a dia das nossas escolas. Vamos fazer agora o nosso sorteio. Nós temos aqui 3 livros do irmão Reagan: A Autoridade do Crente, O Nome de Jesus e o Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. E temos também uma camiseta como essa que a gente está usando, menos Rafa, que ele não quis. A gente vai estar sorteando esses 4 brindes agora para quem curtiu e compartilhou a nossa live com as hashtags Rema Live e Você Conhece, Você Vive. Então, cada um vai estar pegando um papelzinho aqui. Júnior, por favor. Rafa, Manu. Pode abrir, Júnior. Quem foi o primeiro a ser sorteado vai ganhar o livro A Autoridade do Crente. Fala no microfone. Alessandra Gomes Rolim. Alessandra Gomes Rolim. Então, o pessoal da produção vai estar entrando em contato com você, Alessandra, para falar como você vai receber o nosso livro Autoridade do Crente. Júnior vai estar segurando, por favor. Próximo a ser sorteado vai ganhar O Nome de Jesus. É a Auri Martins. A Auri Martins vai estar ganhando esse livro, O Nome de Jesus. O pessoal da produção vai estar entrando em contato com você também, Auri. Próximo sorteio de Rafa vai estar ganhando o livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. E quem ganhou foi Giovana Franca. Giovana Franca. A produção vai estar entrando em contato com você, Giovana. E o sorteado de Manu vai ganhar a camiseta do Rema Você Conhece, Você Vive. Manu? Alexandra Silva de Araújo. Alexandra Silva. O pessoal da produção vai estar entrando em contato com você também e dizer como você vai estar recebendo esse brinde nas suas mãos. Glória a Deus, gente. Muito obrigado
pela sua participação aqui conosco. Quero lembrar que amanhã nós vamos estar tendo uma outra live aqui, ainda falando sobre fundamentos da fé. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a prática da fé, como colocar essa fé em ação. E vamos ter outros convidados aqui com a gente também. Eu queria me despedir do pessoal que está aqui conosco. Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Foi um tempo maravilhoso. Obrigado, Tiagão. Obrigado você que nos ouviu até aqui. E se você ainda não faz o Rema, faça. Essa escola vai transformar a sua vida, vai catapultar o seu ministério, você vai ter experiências profundas com Deus e vai conhecer melhor a sua Bíblia. Não perca a oportunidade de fazer essa escola. Essa escola me transformou e vai transformar a sua vida. Um grande abraço. Glória a Deus. Manu, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigada, gente. Foi uma alegria e bem divertido sempre estar, né, ouvindo ou participando da live. E muito obrigado vocês que assistiram. E não esquece de nos seguir nas redes sociais, né? @você conhece, você vive lá no Insta, também o site. E se toma esse primeiro passo de fé, você que ainda não fez o Rema, algumas pessoas estavam comentando aí, eu não tenho dinheiro para fazer o Rema. Então, esse pode ser o seu primeiro passo de fé, né? Já é para você colocar em prática aquilo que você está ouvindo hoje aqui, já pode ser isso para você começar a colocar em prática e fazer essa escola maravilhosa. Bom demais. Rafa, muito obrigado por destilar uma pequena parte do grande conhecimento que Deus colocou no seu computador com a gente. Amém, queridos. Foi um prazer compartilhar da palavra. E como o Manu estava falando, uma palavra que vem no meu coração, Salmo 34, se não me engano, versículo 10. A Bíblia diz que até os filhos dos leões têm falta, mas aquele que busca ao Senhor, bem nenhum lhe falta, né? Não tem falta de bem algum. E a gente sabe que essa passagem está totalmente conectada com fé. Então, se você precisa fazer o Rema, se você deseja fazer o Rema, ou se você estava ouvindo e esse desejo começou a saltar no seu coração, pode ter certeza, Deus tem prazer de suprir as suas necessidades, porque faz parte do caráter dele. E tudo que a gente precisa fazer é confiar mesmo na fidelidade de Deus. Então, procura um Rema perto da sua casa. O Rema mudou nossa vida. A gente está falando aqui não porque a gente tem qualquer outro interesse que não seja o fato de você ouvir a palavra e essa palavra vai te transformar. Eu gosto de uma expressão que o profeta falou a respeito de Saul. Ele disse que quando a unção vier sobre você, você vai ser transformado em uma outra pessoa. O novo nascimento nos transforma nessa nova pessoa, né? Há algo do Espírito de Deus e há algo que diz respeito a uma nova capacidade que começa a brotar em nós. Então, estude no Rema, você vai se conhecer como uma outra pessoa, por conhecer quem você é em Cristo Jesus. Muito obrigado, queridos, foi um prazer grande estar com vocês aqui de novo. Viu? Prazer para nós. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco durante essa hora. Quero te lembrar que amanhã, às 18 horas, vamos ter uma segunda live com o tema Como Liberar a Sua Fé. Então vai lá, entra no nosso site, vocêconhecevocevive.com, dá uma olhada nas informações sobre a nossa escola, faz a tua matrícula, lembrando que até o dia 8 de março, o início das aulas, você está com 10% de desconto na sua matrícula nos Remas, em qualquer lugar, em qualquer Rema do Brasil. Okay? Muito obrigado mais uma vez, tenha uma noite abençoada e continue crescendo na prática da palavra de Deus. Um abraço grande.